Desligue sua televisão. Por Eli Wolfe 1990-1993. Sobre o autor. Lonnie James Wolfe, cristão devoto, ele era membro da Crossroads United Brethren Church em Charlotte. Nasceu em Lansing, Michigan em 18 de dezembro de 1939 e faleceu em Charlotte, Michigan em 15 de julho de 2022. Fontes: New Federalist, número 32, August 24, 1990 The American Almanac e Executive Intelligence Review. Tradução, edição e notas, Eli Balierro 2003. Atualização: Primavera 2022 Eli Balierro https://cloneclock.blogspot.com/. Prefácio da edição em português. Wolfe escreveu esta série, dividida em 16 partes cuja primeira foi publicada pela primeira vez no New Federalist, número 32, em 24 de agosto de 1990. Cada parte passou a ser publicada eventualmente cobrindo os anos de 1990 a 1993, quando saiu a última parte. Após isso foi publicada pela AIR, Executive Intelligence Review, e após pelo The American Almanac. Acontece que naquela época a internet ainda não estava desenvolvida e o máximo que se tinha em comunicação era o e-mail. As partes de seu trabalho foram disseminadas pela rede por e-mails e, como acontece normalmente, foram acrescentados e cortados pedaços de texto ao original. Aliado a isso, houve intensa campanha da mídia contra o que eles chamaram de teoria da conspiração ou lenda urbana, e o trabalho de Wolfe ficou considerado como uma curiosidade levada a sério apenas por algumas pessoas que a mídia taxava de exóticos. Em inglês existem diversos locais onde se podem achar as 13 primeiras partes. Em português, pode-se achar uma tradução dessas mesmas partes feita por pessoas de boa vontade, mas que não sabem inglês. Daí que se tem um texto ininteligível e lastimável. O que apresentamos aqui, além de tradução decente, engloba todas as 16 partes, conseguidas à custa de um trabalho de vários anos, e 3 textos escritos por Wolfe em 1997. Diante da confraria de tolos e idiotas em que o povo do planeta se transformou, quem tem acesso a este trabalho após 2010 ou depois de 2020, fica espantado como tudo que Wolfe escreveu, como se fossem profecias, se tornou uma verdade muito mais assustadora do que aquilo que foi escrito. Desligue sua TV certamente é o guia mais preciso para esclarecer como podemos chegar a tal ponto de lavagem cerebral e de burrice que ora campeiam em todas as atividades humanas na Terra. O editor, Primavera 2022. Introdução: Desligar a TV. Ei amigo, estou falando com você. Sim, você, o cara sentado na frente da televisão. Abaixe um pouco o som para que você possa ouvir o que estou dizendo. Agora, tente se concentrar no que vou dizer. Eu quero falar com você sobre o seu passatempo favorito. Não, não é beisebol ou futebol, embora tenha algo a ver com o seu interesse em assistir esportes. Estou falando sobre o que você estava fazendo, assistindo televisão. Você tem ideia de quanto tempo passa na frente da televisão? De acordo com os estudos mais recentes, o americano médio gasta agora entre 5 e 6 horas por dia assistindo televisão. Vamos colocar isso em perspectiva: isso é mais tempo do que você gasta fazendo qualquer outra coisa além de dormir ou trabalhar, se você tiver sorte o suficiente de ainda ter um emprego. Isso é mais tempo do que você gasta comendo, mais tempo do que você passa sozinho com sua esposa, mais tempo do que com as crianças. É ainda pior com seus filhos. De acordo com esses mesmos estudos, crianças pequenas abaixo da idade escolar assistem mais de 8 horas por dia. Crianças em idade escolar assistem a um pouco menos de 8 horas por dia. Em 1980, o jovem médio de 20 anos assistia ao equivalente a 14 meses de televisão em sua breve vida. Isso significa 14 meses, 24 horas por dia. Números mais recentes mostram que as cifras subiram. O jovem de 20 anos passou quase 2 anos completos de sua vida em frente ao aparelho de televisão. Ao mesmo tempo, os pesquisadores notaram um fenômeno perturbador. Parece que nós americanos estamos ficando cada vez mais burros.
Eles observam um declínio na leitura e níveis de compreensão em todas as faixas etárias testadas. Os americanos leem menos e entendem o que leem menos do que há 10 anos, menos do que a qualquer momento desde que a pesquisa começou a estudar esse assunto. Quanto às habilidades de escrita, os americanos são em geral incapazes de escrever mais do que algumas frases simples. Estamos entre as pessoas menos alfabetizadas neste planeta, e estamos piorando. É a mudança, a constante linha de tendência descendente, que interessa a estes pesquisadores. Mais de um estudo correlacionou essa crescente burrice de nossa população à quantidade de tempo de televisão que assistem. Curiosamente, os estudos encontrados que não importa o que as pessoas assistam, seja os Simpsons ou McNeil Lehrer ou Murphy Brown ou Nightline, quanto mais televisão você assiste, quanto menos alfabetizado, mais burro você fica. O crescimento do número de espectadores de televisão surpreendeu alguns dos pesquisadores. Uma década atrás eles estavam prevendo que a audiência de televisão se estabilizaria e poderia até declinar. Tinha chegado a um ponto de saturação absoluta. Eles estavam certos no que se refere a redes de televisão, os números mostravam uma queda constante de espectadores, mas essa queda é mais do que compensada pelo crescimento da televisão a cabo, com sua miscelânea de canais, um para quase cada tipo de perversão. Especialmente em áreas urbanas e suburbanas, os americanos estão conectados a mais de 100 canais diferentes que fornecem somente notícias como a CNN, só filmes, só comédias, só esportes, só previsões do tempo, só notícias financeiras e uma liberal dose de pornografia pura. Os pesquisadores também não conseguiram prever a penetração no mercado da primeira versão de videocassete beta e, em seguida, dos gravadores de vídeo VHS. Eles possibilitaram assistir uma coisa e gravar outra para visualização posterior. Eles também ofereciam acesso a filmes não disponíveis nas redes ou mesmo nos canais a cabo, além de vídeos caseiros, gravados em sua própria filmadora. A proliferação de equipamentos de vídeo doméstico envolveu famílias em atividades relacionadas a vídeo que não são consideradas nos totais acumulados de tempo que os americanos passam assistindo televisão. Você pode não perceber o quanto está assistindo televisão, mas pense por um momento: quando você chega a casa, você liga a televisão, se ela já não estiver ligada. Você lê o jornal com ela, dando uma espiadela no que está na tela, prestando um pouco de atenção nas notícias, ou no enredo de um programa. Você come com ela ligada, talvez em segundo plano, ouvindo um resultado de jogo ou algo que acontece com um personagem de um programa que você acompanha. Quando está acontecendo algo em que você está interessado, um programa ou jogo de basquete, a TV se torna o centro das atenções. Portanto, sua atenção ao que está acontecendo pode variar em intensidade, mas quase não tem importância quando você está dentro de casa e tem a TV completamente desligada, não é mesmo? Os estudos não detalharam os períodos de tempo em que as pessoas assistiam à televisão, de acordo com a intensidade de sua visualização. Mas a realidade é esta: você liga a televisão compulsivamente e passa boa parte de suas horas de vigília colado ao tubo. E os estudos também mostraram que muitas pessoas não conseguem dormir sem que a televisão esteja ligada. Lavagem cerebral. Agora, eu tenho certeza que você já ouviu falar que assistir muita televisão é ruim para a sua saúde. Eles colocam esses fatos nas publicações vespertinas. Faz mal para seus olhos fitarem a tela, eles dizem. Especialmente se você se sentar muito perto. Bem, eu quero tocar em outro ponto. Já mostramos que você é viciado em TV, assistindo entre 6 e 8 horas por dia. Mas esse é um vício que também faz lavagem cerebral em você. Existem dois tipos de lavagem cerebral. O que é chamado de lavagem cerebral violenta, que é o tipo com o qual você está mais familiarizado. Você ainda se lembra bem daqueles velhos filmes de guerra coreanos? Eles pegam um cara, um patriota americano, o arrastam para uma sala, o torturam, o enchem de drogas e depois de umas sessões, conseguem fazê-lo renunciar ao seu país e às suas crenças. Ele geralmente sofre uma mudança de personalidade, representada por um sorriso sempre presente e um olhar vazio. Essa lavagem cerebral é chamada de violenta porque seus métodos são evidentes. A vítima é dominada por uma força externa aparentemente onipotente e um sentimento de isolamento intenso é induzido. A força moral da vítima é minada e, lentamente,
ela abraça seus torturadores. É a força moral do homem que mantém e coordena seu poder de razão. Sem ela, a mente torna-se pouco mais do que uma máquina de gravação à espera de impressões. Ninguém está dizendo que você foi vítima de lavagem cerebral violenta. Mas você tem sofrido lavagem cerebral, tão eficazmente quanto aquelas pessoas nos filmes. O olhar vazio? Você já percebeu a sua aparência enquanto assiste televisão? Com um ângulo certo, você pode pegar seu próprio reflexo na tela. Mandíbula ligeiramente aberta, lábios relaxados em um sorriso, o olhar vazio de um zumbi da televisão. Essa é uma lavagem cerebral suave, ainda mais eficaz porque suas vítimas cuidam de suas vidas sem saber o que está sendo feito com elas. A televisão, com seu alcance em quase todos os lares americanos, cria a base para a lavagem cerebral em massa de cidadãos, como você. Funciona com base num princípio de tensão e relaxamento. Crie tensão em um ambiente controlado, aumentando o nível de estresse. Em seguida, forneça uma série de opções que liberam a tensão. Assim que a vítima acreditar que as opções apresentadas são as únicas escolhas disponíveis, mesmo que sejam inaceitáveis à primeira vista, ela irá, portanto, em última análise, buscar a liberação optando por uma dessas escolhas inaceitáveis. Nessas circunstâncias, em um ambiente controlado de lavagem cerebral, tal escolha não é uma experiência racional. Ela não envolve o uso dos poderes mentais criativos do homem, em vez disso, o homem é condicionado como um animal, a responder à tensão, buscando o relaxamento. A chave para o sucesso deste processo de lavagem cerebral é a regulação tanto da tensão como das opções percebidas. Desde que ambos sejam controlados, então a faixa de resultados também são controlados. A vítima é induzida a trilhar um dos vários caminhos aceitáveis para seus controladores. Os lavadores de cérebro chamam um ambiente cheio de tensão de turbulência social. As últimas décadas foram cheias da tal turbulência social, colapso econômico, guerras regionais, desastres populacionais e catástrofes ecológicas e biológicas. A turbulência social cria crises nas percepções, fazendo com que as pessoas percam o rumo. À deriva e confusas, as pessoas buscam se liberar da tensão seguindo caminhos que parecem levar a uma vida mais simples e menos tensa. Em tal processo não há tempo para a consideração racional de problemas complicados. A televisão é o veículo-chave para apresentar tanto a tensão quanto as opções. Ela traz a você as imagens da tensão, e oferece respostas simples. A televisão, em seu mundo de semi-verdade, de ilusão, de fuga da realidade, é em si o mais importante meio de liberação da tensão de nossa existência atribulada. 8 horas por dia, todos os dias através de seu conteúdo, você está sendo programado. Se você duvida de mim, pense em uma escolha importante que você fez recentemente que não foi de alguma forma influenciada por algo que você viu na televisão. Aposto que você não pode pensar em uma. É assim que você é controlado. Quem está fazendo isso? Mas não acredite só na minha palavra. 10 anos atrás, falamos com uma pessoa de um think tank chamado Future Groups in Connecticut. Hal Becker passou mais de 20 anos de sua vida manipulando as mentes dos líderes de nossa sociedade. Ouça o que ele disse: conheço o segredo de fazer o americano médio acreditar em qualquer coisa que eu queira. Apenas deixe-me controlar a televisão. Os americanos estão ligados em seus aparelhos de televisão. Eles passaram os últimos 30 anos olhando para seus aparelhos de televisão e considerando as imagens na tela como realidade. Você coloca algo na televisão e isso se torna realidade. Se o mundo fora do aparelho de televisão contradiz as imagens, as pessoas começam a mudar o mundo para torná-lo mais parecido com as imagens e sons de sua televisão. Sua influência é tão grande, tão penetrante, que se tornou parte de nossas vidas. Você não percebe o que está sendo feito com você, mas sua mente está sendo controlada e moldada. Sua mente está sendo controlada e moldada. Se isso não soa como lavagem cerebral, eu não sei o que seja isso. Becker fala com entusiasmo de uma rede de lavadores de cérebros que programaram suas vidas, especialmente desde o advento da televisão como meio de massa no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Esta rede conta com várias dezenas de milhares de membros em todo o mundo. De vez em quando,
alguém aparece no noticiário noturno para dizer o que você está pensando mostrando as últimas pesquisas de opinião. Mas na maior parte eles trabalham nos bastidores, falando sozinhos e escrevendo artigos para sua própria distribuição interna. E embora trabalhem para muitos grupos diversos, esses lavadores de cérebros estão unidos por uma visão de mundo e método comuns. É a visão de mundo de uma pequena elite, cujo poder financeiro e político emanam de instituições que repassam esse poder de geração em geração. Eles consideram as pessoas comuns como você como sendo um pouco melhor do que bestas de carga a serem controladas e manipuladas por uma oligarquia internacional semifeudal, cuja riqueza, poder e linhagens os autorizam a governar. Uma das instituições da oligarquia para manipulação de populações está localizada em um subúrbio de Londres chamado Tavistock. O Instituto Tavistock de Relações Humanas, que também tem uma filial em Sussex, na Inglaterra, é a mãe de grande parte dessa extensa rede da qual Becker é membro. Eles são os especialistas em lavagem cerebral tanto as violentas quanto as suaves. O Instituto Tavistock é o braço doméstico de guerra psicológica da realeza britânica. Os oligarcas por trás de Tavistock e outros grupos semelhantes nos Estados Unidos e em outros lugares, estão trabalhando para que você seja um viciado em televisão, sugando uma dose diária de lavagem cerebral do tubo. É assim que eles controlam você. Como seus colegas lavadores de cérebros, Becker se orgulha de conhecer as mentes de suas vítimas. Ele as chama de vazios. O homem, disse ele a um entrevistador, deveria ser chamado de homo vazio. A lavagem cerebral suave feita pela televisão funciona através do poder da sugestão. Assistir televisão cria um estado drogado de esquecimento da realidade externa. A mente, com suas percepções entorpecidas por esse hábito, está pronta para aceitar qualquer nova ilusão de realidade conforme apresentado no tubo. A mente em seu estupor drogado causado por assistir televisão, está disposta a aceitar que as imagens que a televisão sugere como realidade são de fato realidade. Ela então lutará para encaixar uma realidade contraditória condizendo com a imagem da televisão, assim como Becker afirma. Outro lavador cerebral de Tavistock, Fred Emery, que estudou televisão por 25 anos confirma isso. O próprio sinal de televisão, ele descobriu, coloca o espectador neste estado de esquecimento drogado. Emery escreve, a televisão como mídia consiste em um constante sinal visual de 50 meio quadros por segundo. Nossas hipóteses sobre essa natureza essencial do próprio meio são: 1. O estímulo visual constante hipnotiza o espectador e provoca a habituação à resposta. As áreas pré-frontal e de associação do córtex são efetivamente dominadas pelo sinal, a tela. 2. O hemisfério cortical esquerdo, o centro de processos do cálculo visual e analítico, tem seu funcionamento efetivamente reduzido para rastrear mudança de imagens na tela. 3. Portanto, desde que o espectador continue olhando, é improvável que ele reflita sobre o que está fazendo e o que está vendo. Ou seja, ele estará acordado, mas inconsciente do sentido do seu conhecimento. Em outras palavras, a televisão pode ser vista em parte como o análogo tecnológico do hipnotizador. A chave para fazer a lavagem cerebral funcionar é a repetição de sugestões ao longo do tempo. Com as pessoas assistindo o tubo por 6 a 8 horas por dia, há muito tempo para essa sugestão repetida. Alguns exemplos. Vejamos um exemplo para tornar as coisas um pouco mais claras. Pense em cerca de 20 anos atrás. Pense sobre o que você achou sobre certas questões do dia naquela época. Pense sobre essas mesmas questões hoje. Observe como pareceu que você mudou sua mente sobre elas para se tornar mais tolerante com coisas às quais você se opôs veementemente antes. Foi seu hábito de assistir televisão que mudou sua mente, ou para usar os termos de Becker, moldou suas percepções. 20 anos atrás a maioria das pessoas pensava que a loucura que agora é chamada de ambientalismo, a ideia de que animais e plantas devem ser protegidos em igualdade com a vida humana, era insana. Ela estava contra o conceito básico da civilização cristã de que o homem é uma espécie superior e distinta dos animais, e que é o homem, em virtude de ter sido feito à imagem do Deus vivo, cuja vida é sagrada. Isso foi há 20 anos. Mas agora muitas pessoas, talvez até mesmo você, parecem que pensam o contrário. Existem até leis que dizem isso.
Essa visão contrária e anti-humana do homem não sendo mais do que igual aos animais e plantas foi inserida em nossa consciência pela sugestão da televisão. A loucura ambiental foi roteirizada em programas de televisão em rede, em filmes na televisão e nos noticiários. Começou devagar, mas ganhou força. Porta-vozes ambientais eram cada vez mais vistos no brilho favorável da televisão. Aqueles que se opuseram a essa visão foram considerados transgressores. Isso foi feito ao longo do tempo, com repetição. Se você não foi completamente conquistado, você se tornou tolerante com as opiniões de lunáticos ambientais cujas declarações eram moral e cientificamente infundadas. Tomemos um exemplo mais recente, a guerra contra o Iraque. Essa foi uma guerra feita para a televisão. Na verdade, foi uma guerra organizada pela televisão. Pense um ano atrás. Como os americanos foram preparados para o eventual massacre de mulheres iraquianas e crianças? Imagens na tela: Saddam Hussein de um lado, Hitler do outro. As imagens repetidas nos noticiários, respaldadas por cenas de supostas atrocidades no Kuwait. Em seguida, a própria guerra, o videogame como imagens de armas inteligentes matando alvos iraquianos. Finalmente o comandante-chefe militar americano, General Norman Schwarzkopf, conduzindo uma coletiva final de imprensa que foi conscientemente orquestrada para se assemelhar ao treinador vencedor do Super Bowl descrevendo sua vitória. Essas foram as imagens que sobrecarregaram nossa população. Só agora, meses depois, descobrimos que as imagens nada tinham a ver com a realidade. As atrocidades iraquianas no Kuwait e outros lugares foram exageradas. Nossas armas inteligentes, como o famoso sistema antimísseis Patriot, não funcionou. E os números de vítimas? Parece que matamos muito mais mulheres e crianças do que soldados. Dificilmente uma vitória gloriosa, mas embora pudesse ter feito a diferença se as pessoas soubessem disso enquanto a guerra estava sendo planejada ou em andamento, pesquisas mostram que os americanos não mais consideram interessante a guerra ou qualquer história sobre esse assunto. Olhando para a questão de forma mais ampla, onde seus filhos obtiveram a maior parte de seus valores, se não pelo que viram na televisão? Os pais podem contrariar a influência da caixa infernal, mas não conseguem superá-la. Como poderiam, se eles mesmos sofreram lavagem cerebral pela mesma caixa e se seus filhos gastam mais tempo com ela do que eles? Estudos mostram que a maior parte da programação televisiva é voltada para um nível de compreensão inferior ao 5º ano. Pais como você, estão sendo reprogramados pelas imagens infantis da tela da televisão. Toda a sociedade se torna mais infantil, mais facilmente controlável. Como Emery explica, julgamos que a televisão como um estímulo visual simples, constante, repetitivo e ambíguo gradualmente afeta o sistema nervoso central do homem. Becker tem uma visão semelhante do efeito da televisão na capacidade do americano de pensar. Os americanos realmente não pensam, eles têm opiniões e sentimentos. A televisão cria a opinião e depois a valida. Em nenhum lugar isso é mais claro do que na política. A televisão diz aos americanos o que pensar sobre os políticos, restringindo as escolhas àquelas aceitáveis para os oligarcas cujo poder financeiro controla as redes e os principais canais a cabo. Ela mostra às pessoas o que acha necessário e o que é importante. Todo o resto é filtrado. Diz a você quem pode ganhar e quem não pode, e poucas pessoas têm o trabalho de pesquisar por trás das imagens na tela buscando conteúdo e verdade nas ideias e tentando encontrar uma liderança de alta qualidade. Uma questão tão importante como escolher um presidente torna-se o mesmo que escolher uma caixa de sabão em pó, um conjunto de possibilidades, cujos limites são determinados pelas imagens na tela. Parece que se tem liberdade de escolha, mas você não tem nem liberdade nem opção real. É assim que funciona a lavagem cerebral. Sofrer lavagem cerebral pelo tubo? Disse Becker ao entrevistador. Realmente é mais do que isso. Acho que as pessoas perderam a capacidade de relacionar as imagens de suas próprias vidas sem a intervenção da televisão para lhes dizer o que elas significam. Isso é o que realmente se percebe quando dizemos que temos uma sociedade conectada. Desligue isso. Isso foi há 10 anos. Ficou muito pior desde então.
Neste artigo, vamos mostrar a visão de um inferno na Terra proposta pelos lavadores de cérebro e como a televisão está sendo usada para nos levar até lá. Discutiremos a programação televisiva, revelando como ela tem ajudado a produzir o que se chama de mudança de paradigma de valores, criando uma sociedade imoral. Explicaremos como os noticiários são apresentados e como sua apresentação tem sido usada para destruir a língua inglesa. Discutiremos os meios de entretenimento de massa, mostrando quem o controla e como. Também analisaremos o vício da América em assistir esportes, mostrando como isso também ajudou a tornar as pessoas passivas e burras. E, finalmente, vamos mostrar para onde estamos indo se não pudermos abandonar nosso vício no tubo. O candidato presidencial democrata Lyndon LaRouche disse que os Estados Unidos precisam dar um ano de geladeira na televisão se quisermos sobreviver como nação. Então, depois do que eu acabei de lhe dizer, o que você diz, meu amigo? Você quer permanecer burro e deixar o seu país ir para o inferno placidamente? Por que você não vai até a TV e a desliga? Isso mesmo, completamente desligada. Vá em frente, você consegue. Agora não está melhor? Você já não se sente um pouco melhor? Você acabou de dar o primeiro passo na sua própria desprogramação. Não foi tão difícil, foi? Tente mantê-la desligada, o que vai ser um pouco mais difícil.